Ela desapareceu em 1987 e décadas depois a acharam no porão da casa abandonada, Caruaru, PE. Era 1987 em Caruaru, Pernambuco. O rádio tocava Roupa Nova, Chitãozinho em Chororó, as novelas da noite eram comentadas na calçada e o povo ainda resolvia muita coisa na sombra do pé de algaroba, conversando devagar, abanando com jornal velho. No bairro do Salgado, numa rua de terra batida que terminava quase no mato, morava a família de Dona Nilda, uma mulher de fala firme, saia abaixo do joelho e 3 filhos. O pequeno Joãozinho, a do meio, Rosa, e a mais velha, Lia, de 15 anos. Lia era daquelas meninas que pareciam ter nascido com pressa. Sempre andando ligeiro, cabelo preso num rabo de cavalo alto, caderno embaixo do braço e um sonho diferente a cada semana. Quando eu fizer 18, vou trabalhar no centro, em loja chique, dizia. Depois vou estudar, virar enfermeira. Enfermeira, menina? Perguntava Dona Nilda desconfiada. Já pensou ver sangue todo dia? Melhor do que ver conta, mãe. E ria, mostrando os dentes brancos. Naquele dia, uma quinta-feira de agosto, o sol parecia ter grudado em cima do bairro. O calor entrava pelas frestas do telhado, misturado com cheiro de feijão no fogo e roupa lavada no tanque. Lia ajudou a mãe pela manhã, lavou o prato, varreu o quintal, desenrolou o varal. Depois, ficou um tempo na calçada, mexendo nas unhas, pensando na vida. Por volta das 3 da tarde, a vizinha Dona Ritinha apareceu na porta, suada, com um papel amassado na mão. "Nilda, mulher, me ajuda aqui", pediu. "Esqueci o óculos em casa da minha comadre e o marido mandou eu ir no mercadinho ver o valor desse negócio. Tu empresta Lia para ir para mim? Que a menina enxerga bem." Dona Nilda hesitou, olhou para a filha. "Tu não ia estudar hoje à tarde, não?" "Só mais tarde, mãe. A professora disse que podia chegar umas 4, respondeu Lia. "Eu vou ali e volto ligeiro, vice?" Pegou o papel, amarrou o cadarço do tênis gasto, passou um pente rápido no cabelo. "Leva o chinelo fechado, menina, que a rua tá cheia de pedra", recomendou a mãe no automático. "Tá certo, mãe." Ela riu. "Não vou sumir, não." Foi a última vez que Dona Nilda viu o sorriso inteiro da filha. Lia seguiu pela rua de terra. Passou na frente da casa de seu Severino do Gás, que assobiou e brincou. "Vai pra onde tão ligeira, fia?" "No mercadinho de seu Anselmo. Vou e volto", respondeu, sem parar. O mercadinho ficava a uns 10 minutos dali, na parte mais movimentada do bairro. Tinha sempre gente entrando e saindo, conversando na calçada, bicicleta encostada. Não era lugar ermo, nem perigoso demais. Pelo menos não mais do que qualquer periferia de cidade crescendo rápido. Lia entrou, conferiu o valor escrito na etiqueta, pediu para o atendente repetir em voz alta, anotou atrás do papel. Na saída, ainda encontrou a amiga Graça. "Ei, Lia, vai para a aula hoje?" perguntou a outra, chupando um picolé cor-de-rosa. "Vou, mulher", respondeu Lia. "Só vou passar em casa, tomar um banho, que tô derretendo. Se atrasa não, que Dona Yolanda tá um cão hoje." "Vou nada, chego na hora." Saíram juntas do mercadinho conversando de coisa de adolescente. Namoro, festa de São João que tinha sido boa demais, música nova tocando no rádio. Na esquina, se separaram. Graça seguiu para a rua de cima, Lia pegou a rua de baixo. Dali até em casa, era um caminho que ela fazia desde pequena. Uma quadra, outra, dobrar na árvore torta, passar na frente da casa que o povo dizia ser assombrada. A tal casa do fim da rua. A casa do fim da rua, como chamavam, tinha sido bonita um dia. Portão de ferro com detalhe trabalhado, varanda larga, janelas de madeira com venezianas. Só que o dono tinha morrido nos anos 70 e a família deixou aquilo de lado, caiu no inventário, ninguém resolvia nada. Com o tempo, o mato comeu o quintal.
O reboco caiu, a pintura desbotou. Criança nenhuma gostava de passar muito perto, ainda mais à noite. Diziam que se ouvia passo, respirando pesado, janela que batia sozinha. Naquele dia, porém, o sol ainda estava alto, os passarinhos fazendo farra em cima da casa, como se nada tivesse de errado. Lia vinha distraída, pensando na lição de matemática que não tinha feito. Quando passou diante do portão, viu, de canto de olho, algo que nunca tinha visto ali. A porta da frente estava entreaberta. Não muito, só uma fresta, mas suficiente para mostrar o corredor escuro para dentro. Ela diminuiu um pouco o passo. O vento brincou com a porta, fazendo ranger de leve. Lá dentro, um cheiro de coisa antiga, parada, parecia escapar. Capaz de alguém ter entrado aí para morar de favor, pensou. Não seria a primeira vez. Em época de aperto, tinha gente que se aboletava em casa abandonada mesmo. Ela deu mais 2 passos. Se alguém tivesse passando na rua naquele instante, teria visto. Lia parou 1 segundo como se escutasse algo vindo de dentro. A cabeça virou de lado, o corpo inclinou um pouco. Depois, deu 3 passos para trás, se aproximando do portão. Tem alguém aí? Perguntou só para desencargo, mais por curiosidade do que por medo. Silêncio. Depois, um barulho leve, como qualquer casa velha faz. Madeira estalando, telha esquentando. Ela sorriu de si mesma. Deixa de besteira, menina, resmungou baixinho. Quando foi dar meia volta para seguir o caminho, uma coisa aconteceu. Ela ouviu claramente alguém chamar seu nome. Lia, não foi grito não. Foi sussurro, bem perto, como se alguém estivesse 2 passos além da porta, lá dentro. A voz era baixa, arrastada, com um sotaque que ela não soube identificar direito. Pode ter sido só o vento, pode ter sido imaginação, mas para ela, na hora, foi real. Quem está falando? Perguntou, agora com o coração mais acelerado. Nenhuma resposta. A porta fez um pequeno movimento, abrindo um pouco mais, como se a casa estivesse respirando. Curiosidade é bicho perigoso, ainda mais em adolescente. Lia olhou para a rua. Ninguém. Só um cachorro magro atravessando o outro lado, de língua de fora. O sol batia no relógio da farmácia lá longe, marcando quase 3h30. Se eu der só uma espiada, pensou. É só olhar e ir embora. Empurrou o portão, que rangia mais que as juntas de velha. Entrou no jardim tomado pelo mato, pisando com cuidado, como se tivesse medo de acordar alguma coisa. Chegou na porta. Lá dentro, um corredor longo, escuro, cheirando a mofo. Uma sala à esquerda, outra à direita. Tudo com aquele silêncio grosso, de lugar que faz tempo que não vê gente. Mas, para Lia, tinha uma sensação diferente ali, como se houvesse alguém segurando o ar. Se tiver alguém aí, eu tô só passando, viu? Avisou meio rindo, meio séria. Ninguém respondeu. Ela deu um passo para dentro. A luz do sol ficou um pouco para trás. A penumbra engoliu os contornos das coisas. O piso de taco rangeu sob os pés. Foi o último passo que o bairro viu Lia dar. Ela desapareceu naquela tarde. Não voltou para casa, não chegou na aula, não foi vista por ninguém a partir dali, pelo menos não em lugar nenhum que a polícia soubesse procurar. Quando deu 6 da tarde e Lia não apareceu, Dona Nilda começou a se incomodar. No começo, foi só aquele aperreio de mãe. Essa menina ainda me mata do coração. Deve ter ficado conversando na calçada com as amigas, esquecida da vida. 7 horas, nada. O céu foi escurecendo. O vento esfriando. As luzes dos postes amarelos se acenderam. Os meninos começaram a ser chamados para dentro. João, vai na casa de Graça ver se Lia tá lá, vice? Mandou. Vou, mãe. João voltou rápido, com o rosto preocupado. Mãe, Graça disse que se despediu dela ali na esquina do mercadinho. Lia disse que vinha para casa. O coração de Dona Nilda deu uma travada. Não, Ju, e não passou aqui, respondeu mais para si. Vamos ver nas outras casas. Chamou vizinho, chamou parente, e cada um começou a procurar num pedaço.
Foram no mercadinho, no caminho para o colégio, perguntaram na venda da esquina, na casa de tia, de comadre. Alguns diziam ter visto Lia mais cedo, mas ninguém depois daquele encontro com Graça. Lá pelas 10 da noite, seu Adalberto, pai de Lia, que trabalhava de vigia numa fábrica, chegou em casa e encontrou o alvoroço. Foi direto para a delegacia. Naquela época, a polícia não tinha muito recurso para caso de desaparecimento de adolescente em bairro periférico. O delegado, um homem gordo, de bigode, ouviu a história de má vontade, anotou algumas coisas num papel. Ela deve ter fugido com algum namorado, resmungou. Menina de 15 anos hoje é mais sabida do que a gente pensa. Mas como Dona Nilda não era de se calar, fez escândalo, chorou, falou que Lia era responsável, que não tinha motivo para fugir. O delegado concordou em mandar 2 viaturas dar uma volta pelo bairro. Passaram por viela, por terreno baldio, foram até o beco onde o povo fumava escondido. Mas nada. Ninguém, em momento nenhum, sugeriu entrar na casa abandonada do fim da rua. Era tão óbvio, tão perto, tão ignorado, que parecia invisível. Nos dias seguintes, a busca continuou do jeito que dava. Colaram cartaz em poste, perguntaram em rodoviária, em rádio local. A voz de Dona Nilda foi ao ar. Minha filha, se você estiver me ouvindo, volte para casa. A gente te ama, não importa o que tenha acontecido. As semanas viraram meses, as pessoas continuaram a viver, porque é isso que a cidade faz. Engole tragédia e segue. A casa do fim da rua, no entanto, parecia lembrar. Muita gente jurava que depois do sumiço de Lia, os barulhos de lá ficaram diferentes. Antes era só porta batendo com o vento, telha rangendo. Agora, de vez em quando, ouvia-se algo que parecia arrastar de corrente, passo contido, um toque suave na parede, vindo das bandas de baixo, como se existisse um andar escondido. Uma noite, seu neném, bêbado assumido do bairro, voltou do bar andando meio torto, cantando alto. Ao passar pela casa, parou para fazer xixi no muro, como já fizera tantas vezes. De repente, ouviu nitidamente um som de choro baixinho, abafado, vindo de dentro. Oxi! Murmurou parando a cantoria. Escutou de novo. Era um choro fino, mais para resmungo, acompanhado de um murmúrio que ele não entendeu. A embriaguez ajuda o medo a chegar rápido. Ave Maria! É alma penada, decretou, subindo o zíper às pressas e indo embora quase correndo. No outro dia, contou no bar, exagerando como todo bom contador de história. Em pouco tempo, já diziam que o espírito de Lia rondava a casa, chorando por não ter sido enterrada. Dona Nilda odiava ouvir isso. Para ela, Lia estava viva em algum canto, porque mãe sempre guarda uma esperança miudinha, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Passaram-se 2 anos, 3, 4. A cada novo São João era aquela mistura de alegria e aperreio. O bairro colorido de bandeirolas, fogueira, pamonha, e Dona Nilda olhando para o portão, imaginando como Lia estaria se estivesse ali. Grande, namorando, quem sabe até ajudando a mãe a servir bolo de milho. Em 1991, uma tragédia menor, mas barulhenta, trouxe a casa de volta ao assunto. Um grupo de meninos resolveu provar coragem entrando ali de noite, como desafio. Quem atravessar o quintal e encostar na porta da cozinha ganha um pacote de bombom, prometeram. Os meninos foram rindo, empurrando um ao outro. No escuro, um deles tropeçou num buraco tampado por madeira podre e caiu num vão raso. Saiu arranhado, mas inteiro. Debaixo da madeira tem um buraco, visse? Contou depois. Eu quase fui parar lá embaixo. Lá embaixo onde? Perguntaram. Sei não, só sei que é escuro, cheiro estranho. Foi a primeira vez que alguém mencionou em voz alta a possibilidade de um porão naquela casa. Mas, como o menino sempre aumenta as coisas, acharam que era só conversa. No máximo, uma fossa antiga, um buraco de obra.
Ninguém ligou muito. O tempo continuou. Na metade dos anos 90, a cidade cresceu mais. Novos prédios começaram a aparecer no centro. Surgiu loja grande, supermercado. A rua de Dona Nilda ganhou finalmente calçamento, o que pareceu uma conquista. Mas o fim da rua continuava igual. A casa velha, o mato, o portão enferrujado. Só a pintura já quase toda comida. Dona Nilda e seu Adalberto envelheceram antes da hora. O sumiço da filha mais velha pesou. Joãozinho cresceu, Rosa também, cada um lidando com a ausência do jeito que dava. Às vezes, algum deles ainda sonhava com Lia, sempre do mesmo jeito. A irmã parada no portão de casa, roupa de 1987, mas um olhar que parecia saber de coisas que ninguém mais sabia. Você aí, que está ouvindo essa história, me diga uma coisa. Você teria coragem de entrar numa casa assim, que todo mundo diz que é assombrada, sabendo que um dia uma pessoa sumiu depois de passar por ali? Pense bem, o tempo tem mania de juntar poeira em cima das coisas que a gente não quer encarar. E foi assim que o caso de Lia virou assunto de uma vez. Uma vez sumiu uma menina aqui na rua. Menina de Dona Nilda, né? Foi 87. Nunca acharam. Em 2009, mais de 20 anos depois do desaparecimento, uma novidade quebrou a monotonia daquela esquina. Apareceu uma placa de vende-se no muro da casa abandonada. Do dia para a noite, lá estava ela, pregada torta, com um número de telefone escrito à mão. Eita, finalmente resolveram esse imbróglio, comentou seu Horácio, comerciante antigo, tomando café no balcão. Se eu tivesse dinheiro, comprava, disse outro. Lote grande daquele, dá para fazer prédio. Deus me livre, cortou uma senhora. Eu não durmo em casa onde tem assombração, não. A novidade correu o bairro inteiro. A casa que por décadas tinha sido só cenário de medo e brincadeira de criança, de repente virava oportunidade de investimento. Um homem de fora, seu Walter, corretor de imóveis, começou a aparecer por lá com uma pasta debaixo do braço, mostrando a casa para possíveis compradores. Ele era prático, pouco afeito à superstição. Entrava, media cômodo, anotava, falava em derrubar quase tudo. Isso aqui, meu amigo, vira um conjunto de kitnet que é dinheiro na certa, convencia. Localização boa, perto de tudo. Alguns fregueses se interessaram, outros desistiram quando ouviam falar da história da moça desaparecida. Um em especial, porém, não se abalou. Dr. Raimundo, advogado vindo de Recife, procurando imóvel barato para investir. Assombração eu resolvo com reforma, brincou. O que assusta mesmo é carnê de financiamento. Depois de uns meses de conversa, documentos e idas a cartório, a venda finalmente saiu. A notícia correu. A casa do fim da rua agora tem dono. O projeto era claro, derrubar quase tudo. Levantar um pequeno prédio de 3 andares, com kitnet para estudante. A cidade já tinha faculdade. O povo precisava de moradia. Antes de mexer de verdade, porém, seria preciso uma limpeza boa. E foi aí que entrou seu Chico da Caçamba, especialista em tirar entulho de tudo quanto é canto de Caruaru. Homem magro, pele marcada de sol, chapéu de palha surrado na cabeça, jeito de quem já viu muita coisa estranha, mas não se impressiona fácil. No primeiro dia de serviço, o sol ainda subindo, ele e 2 ajudantes entraram com luvas, máscara, facão para cortar mato, lanterna para olhar canto escuro. Bora, cabras, que isso aqui hoje vai ter que ficar na moral, anunciou. Começaram pelo quintal, tirando planta, arrancando raiz de mato alto, achando sapato velho, latinha, resto de boneca. Depois foram entrando pela casa, derrubando teia de aranha, varrendo sujeira acumulada de décadas. Em certo momento, já perto do meio-dia, um dos ajudantes, Naldinho, chamou. Seu Chico, venha ver um negócio aqui. Ele estava na parte dos fundos, perto da cozinha. No chão, um espaço retangular de madeira, diferente do resto do piso. As tábuas estavam velho,
Algumas quebradas, outras moles, como se escondessem um buraco. Isso aí deve ser tampa de fossa, arriscou seu Chico coçando a cabeça. Ou de cisterna. Bateu com o cabo da enxada. O som foi meio oco. Naldinho fez cara feia. Tá me dando agonia esse negócio, murmurou. Sei não, viu? Seu Chico, experiente, não se deixou contaminar. Pegou a alavanca que trazia no carro, encaixou numa fresta e forçou. A madeira reclamou, gemeu e começou a levantar, pedindo para ser arrancada do lugar que ocupava há anos. Quando tiraram a primeira tábua, um cheiro pesado subiu. Não era só de mofo, não. Tinha um fundo de coisa guardada, sem sol, sem ar, misturado com algo que parecia humano. Suor velho, talvez, restos de vida. Vixe, fez Naldinho, levando a mão ao nariz. Que fedor da moléstia! Isso é lugar fechado muito tempo, explicou seu Chico, mas a voz saiu menos segura. Continuaram puxando as tábuas, uma a uma, até abrir um buraco quadrado, suficiente para ver que ali havia uma escada de concreto descendo para baixo da casa. Não era fossa nem cisterna, era porão mesmo, feito com capricho. Degraus certinhos, paredes laterais. Seu Chico ligou a lanterna, apontou para o buraco. O feixe de luz desceu, recortando poeira em suspensão. Lá embaixo, a escuridão parecia quase sólida. Tem alguém aí? Perguntou sem muita esperança, só cumprindo o ritual. Silêncio. Depois, bem de leve, um som que eles não souberam identificar na hora. Algo entre um arrastar e um soluço. Naldinho pulou para trás. Oxe, eu ouvi foi gente, vice? Disse Branco. Seu Chico não era homem de se assustar fácil, mas o coração deu uma acelerada. Ele limpou a garganta, levantou mais a lanterna, como se pudesse atravessar o escuro na marra. Deve ser bicho, tentou se convencer. Rato grande, sei lá. A luz encontrou o fundo do porão, uns 3 metros abaixo. Deu para ver chão de cimento, uma parede com marcas de umidade. E num canto, algo que parecia um amontoado de pano. A luz passeou mais um pouco, voltou para o mesmo ponto. O amontoado de pano, então, se mexeu. Ai, meu Deus do céu! Sussurrou Naldinho. Algo se ergueu devagar. Primeiro um tronco magro, depois braços finos, depois um rosto. Um rosto pálido, envelhecido, mas com traços que lembravam alguém que Caruaru já tinha visto jovem, num cartaz amarelado de desaparecida. Os olhos, desacostumados à luz, piscavam muito. A boca se abriu, rachada, tentando formar palavras. Não apaga, disse uma voz rouca, quase um sopro. Por favor, não apaga a luz. Seu Chico sentiu o mundo girar um pouco. Naldinho deu 2 passos para trás, fez o sinal da cruz. No fundo do porão, uma mulher muito magra, cabelo ralo, roupa velha, como se fosse resto de outra época, se apoiava na parede, tentando ficar de pé. Ela estava ali, viva, viva. Naquele instante, sem entender exatamente o que via, seu Chico pensou em todas as histórias que já tinha ouvido sobre aquela casa, sobre a menina que sumiu em 1987, sobre choros na madrugada. E uma pergunta atravessou a cabeça dele como raio. E se não era assombração coisa nenhuma? E se o choramingo era dela, o tempo todo? Você, que está ouvindo, se fosse você na pele de seu Chico, o que faria depois de ver um rosto saindo de dentro de um porão esquecido por décadas? Pense nisso enquanto a gente desce as escadas com eles. O corpo quer correr, mas a cabeça manda ficar. Foi mais ou menos assim que seu Chico reagiu. Por instinto, começou a descer a escada, mesmo com as pernas bambas. Naldinho hesitou. O senhor vai descer aí, homem? Eu vou deixar uma criatura dessas sozinha aí embaixo, é? Respondeu entre corajoso e apavorado. Se for assombração, pelo menos a gente descobre logo. Se for gente, precisa de ajuda. Passou a lanterna de uma mão para outra. Colocou o pé no primeiro degrau, depois no segundo. A cada passo,
O cheiro de lugar fechado ficava mais forte. A mulher lá embaixo o seguia com os olhos fundos, uns olhos que pareciam ter visto o mesmo teto por tempo demais. Quando chegou ao último degrau, ele parou a 1 metro dela. A lanterna tremia um pouco na mão. "Quem é você, minha filha?" perguntou a voz mais mansa do que ele imaginava que conseguiria. Ela piscou, a garganta fazendo força para se adaptar a falar com gente de novo. "Lia", respondeu com dificuldade. "Meu nome é Lia." O nome caiu como pedra no fundo do estômago de seu Chico. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Lia, a menina que sumiu em 1987. O cartaz, que ele ainda lembrava vagamente, colado no poste perto da feira, quando ele era mais novo. A voz de Dona Nilda chorosa no rádio, muitos anos atrás. "Dona Nilda", murmurou quase sem perceber. Lia arregalou um pouco os olhos. "Minha mãe, ela tá viva?" perguntou, num fio de esperança absurdo. Seu Chico engoliu seco. Não sabia responder. Não sabia nem quantos anos ela acharia que tinham se passado. "Calma, menina", disse. "Vamos subir primeiro. Você tá muito fraca." Ela tentou dar um passo, mas as pernas falharam. Ele, então, largou um pouco a lanterna, segurando-a pelos ombros com cuidado, como se segurasse um passarinho quebrado. "Devagar", repetia. "Devagar." Juntos foram subindo, degrau por degrau, Lia se apoiando nele. Quando emergiram na cozinha, a luz do dia entrou inteira no rosto dela. Naldinho, vendo a cena, ficou sem saber se chorava ou fugia. "Ave Maria, parece coisa de filme", murmurou. Lia apertou os olhos, ofendida pela claridade. Fazia tanto tempo que ela não via sol daquela forma que parecia uma agressão. Do lado de fora, na rua, ninguém ainda sabia o que estava acontecendo, mas era questão de minutos. Seu Chico mandou Naldinho pegar o celular e ligar para a polícia, para o SAMU, para quem desse. "Diga que a gente encontrou uma mulher no porão da casa do fim da rua", orientou. "E diga o nome, Lia, filha de Dona Nilda. Se tiver alguém vivo naquela delegacia antiga, vai lembrar desse caso." Enquanto isso, sentou a moça numa cadeira velha que haviam tirado da sala. Procurou um copo minimamente limpo, encheu de água, levou até a boca dela. "Beba devagar, vice, senão lhe faz mal." Ela bebeu como se fosse a melhor coisa do mundo. "Quanto tempo?" começou a dizer. "Quanto tempo eu fiquei aqui?" Antes que ele pudesse responder, o barulho de sirene ao longe cortou o ar. O bairro, curioso, começou a se aproximar. Gente saindo na porta, criança correndo, mulher botando a cabeça para fora da janela. Quando as viaturas da polícia e a ambulância pararam em frente à casa, já havia uma roda de gente em volta do portão. Os mais velhos, ao escutarem o nome, tremeram. "Como é? Encontraram Lia? Mas Lia não sumiu faz mais de 20 anos? É outra Lia, só pode..." Só que, quando viram a moça sendo carregada na maca, magra, envelhecida, mas com traços que lembravam muito a adolescente de 1987, o murmurinho virou um "oh" coletivo, pesado. Dona Nilda, naquela hora, estava em casa lavando uns pratos na pia como fazia quase todo dia. Batida na porta. "Dona Nilda", a voz aflita da vizinha. "Venha depressa, mulher, que encontraram uma coisa na casa do fim da rua." Ela secou a mão no pano, sem entender direito. A cada passo que dava, o coração parecia querer sair do peito. Quando dobrou a esquina e viu a confusão, estranhou mais ainda. Ambulância, polícia, gente chorando. Foi só quando ouviu alguém dizer "é Lia" que as pernas falharam. "Não brinquem com isso, não", pediu quase brava. Que isso não é coisa que se diga, mas ninguém estava brincando. Um policial mais sensível foi até ela. "A senhora é Dona Nilda?" "Sou... eu... Acho melhor a senhora se apoiar em alguém." Ela empurrou a mão dele, teimosa. "Me mostre", exigiu. Chegou perto da maca no exato momento em que os paramédicos ajeitavam melhor a paciente. Lia, confusa, olhou em volta. Seus olhos bateram nos de Dona Nilda.
Por um segundo, o tempo não soube para que lado correr. Era como se 1987 e 2009 se encontrassem ali, na mesma calçada. Mãe, murmurou Lia num misto de pergunta e afirmação. Dona Nilda levou a mão à boca como se quisesse segurar o grito, mas não conseguiu. Um choro que estava preso há mais de 2 décadas explodiu de uma vez. Minha filha, meu Deus, minha filha, repetia caindo de joelhos na rua. Os vizinhos choravam junto porque brasileiro é assim. Chora até por desconhecido quando a dor é grande. E aquela dor ali não era pequena, não. Era uma mistura de alegria com horror, de reencontro com a certeza de que alguém tinha sido muito cruel. A polícia começou a cercar a casa. O delegado de agora, bem mais novo que o de 87, tentou por ordem na confusão. Ninguém entra mais, decretou. Isso aqui agora é cena de crime. Cena de crime com 20 e poucos anos de atraso. Levaram Lia para o hospital. Exames, avaliação, psicólogo, tudo ao mesmo tempo. O médico ficou surpreso de ela estar viva. Pelas condições físicas, desnutrida, desidratada de forma crônica, é milagre não ter morrido antes, comentou perplexo. Enquanto isso, na delegacia, começaram a revirar arquivos antigos. O caso de desaparecimento de uma adolescente chamada Maria de Lourdes da Silva, conhecida como Lia, em 1987, apareceu numa pasta amarelada, com fotos em preto e branco e depoimentos de vizinhos. O delegado atual leu aquilo com uma raiva silenciosa de quem chegou atrasado numa história que já deveria ter sido resolvida. As perguntas começaram a pipocar. Quem trancou Lia naquele porão? Por quê? Como ninguém ouviu? Como ela sobreviveu? Demorou um pouco até que Lia conseguisse, aos poucos, contar o que lembrava. A memória dela era cheia de buracos, como se o cérebro tivesse apagado algumas coisas para conseguir suportar viver. Ela contou que, naquele dia, em 1987, ao entrar na casa, sentiu alguém a agarrar por trás. Cheiro forte de pano com produto químico no rosto. Apagão. Acordou no porão, deitada numa cama velha. Um homem, sempre de boné, rosto parcialmente escondido, trazia comida, água, às vezes roupa. Ele falava pouco, com uma voz doce demais para quem fazia aquilo. Dizia que lá fora ninguém me queria mais, que só ele cuidava de mim. Lembrava, se eu gritasse, apanhava. Se tentasse subir, ele trancava a porta. Ela perguntou o nome dele? Sim, uma vez. Ele disse só, pode me chamar de tio. E riu, um riso que arrepiava. Ao longo dos anos, ela foi perdendo a noção do tempo. Sabia mais ou menos quando era noite e quando era dia pela luz que escorria por uma pequena fresta perto do teto. Às vezes, o homem sumia 2, 3 dias, depois voltava. Às vezes trazia mais comida, às vezes menos. Ouvi muita gente passando lá em cima, contou chorando. Ouvi criança brincando, ouvi fogos de São João, ouvi até briga de casal. Eu batia na parede, chamava, mas ninguém vinha. Acho que o barulho não subia. Seu Chico, ouvindo depois, ficou com o coração cortado. Lembrou de todas as histórias de assombração naquela casa. O choro, os passos, o tal menino que quase caiu no buraco em 91. E pensou, era ela, o tempo todo, gritando por socorro e a gente com medo de fantasma. Quanto ao homem, ninguém sabia quem era. Lia, traumatizada, não conseguia descrever direito. Às vezes dizia que era um senhor de meia-idade, às vezes a memória confundia. Sabia que ele ia envelhecendo também. Nos últimos anos vinha menos, já com tosse, se escorando na parede. Teve um tempo que ele não veio mais, disse. Achei que ia morrer ali. Provavelmente morreu mesmo em algum canto da cidade. Sem contar a ninguém que mantinha uma mulher presa no porão de uma casa que nem era oficialmente dele. Os documentos mostrarão depois que a família verdadeira nunca mais pôs os pés ali desde a morte do antigo dono. O tio provavelmente se apoderou do lugar, sem ninguém notar.
O mais assustador era isso, como tanta violência podia acontecer tão perto, por tanto tempo, sem que ninguém visse. A história de Lia rodou Caruaru, Pernambuco, o Brasil inteiro, quem sabe até saiu em algum jornal mais longe. Na televisão local, repórteres na porta do hospital, gente querendo saber como ela estava, se ia se recuperar, se lembrava de tudo. Mas, do ponto de vista dela, era como se estivesse acordando de um coma. O mundo tinha avançado mais de 20 anos e ela continuava parada em 1987. Saiu de casa adolescente, voltou quase quarentona, com o corpo de quem nunca viu sol direito, a mente cansada de tanto escuro. Na primeira vez que foi ao espelho, tomou um susto. Não reconheceu o rosto envelhecido que aparecia ali. Roubaram meus anos, disse para o psicólogo num sussurro. Dona Nilda se agarrou à filha, como quem segura a água na mão, com medo de escorrer. Ao mesmo tempo, sentiu uma dor funda por tudo que Lia tinha perdido. Nem casamento, nem estudo, nem juventude, nem baile de São João. Nada, só o porão. Seu Adalberto, já com os cabelos bem grisalhos, andava de um lado para o outro, parecendo procurar o que fazer com as mãos, com a raiva, com a culpa que não era dele, mas insistia em morar ali. Eu devia ter entrado naquela casa na época. Repetia. Devia ter botado fogo naquele desgraça toda. A casa, aliás, virou ponto de romaria de curioso. A obra foi embargada, claro. Perícia, fita amarela, foto de tudo. Marcas na parede do porão, desenhos feitos por Lia em momentos de desespero, calendário improvisado riscando dias com pedacinho de carvão. A vizinhança, que antes tinha medo do lugar por causa de alma penada, agora integrava mais uma camada de culpa e revolta. Alguns lembravam de sons que ouviram, de coisas que poderiam ter feito. Lembra aquela noite que eu ouvi choro? Dizia o bêbado seu neném, agora menos engraçado. Eu podia ter chamado alguém, mas não chamou. Ninguém chamou. É duro encarar isso. O prédio de kitnet nunca foi construído. Depois de muita briga judicial, a casa acabou sendo desapropriada por interesse público. Alguns diziam que iam transformar o terreno em praça, como tentativa de limpar o lugar, dar outro sentido. Outros defendiam derrubar tudo e deixar só o chão de respeito às vítimas. Lia, por sua vez, começou um tratamento longo, físico, mental, espiritual, tudo junto. Teve medo de sair na rua, medo de dormir no escuro, medo de qualquer barulho de porta fechando. Aos poucos, foi reconquistando espaço. Aprendeu a lidar com coisas que não existiam em 87. Celular, internet, loja cheia de bugiganga importada, música nova, gente mexendo o dedo na tela e chamando aquilo de normal. Teve momentos de raiva, de tristeza, de vontade de voltar no tempo, mas também teve momentos de ternura. Ver a mãe, agora mais frágil, ainda ali por ela. Ver o irmão e a irmã já adultos, com seus próprios filhos, sobrinhos que a chamavam de tia Lia, como se ela sempre tivesse estado ali. Uma vez, sentada na calçada, olhando o fim da rua, ela perguntou para a mãe: "Mãe, a senhora alguma vez achou que eu estava morta?" Dona Nilda pensou um pouco. "Minha filha", respondeu olhando para o chão. O mundo inteiro achava, eu mesma, às vezes quase acreditava, mas tinha uma coisa aqui dentro, colocou a mão no peito, que dizia que, se eu desistisse de você, eu morria junto. Então eu não desisti. Lia chorou um pouco, em silêncio. Depois respirou fundo. Eu também quase desisti lá embaixo, confessou, mas toda vez que eu pensava em deixar morrer, eu lembrava da senhora me chamando para jantar, ou penteando meu cabelo na porta. Aí eu segurava mais um dia. Algumas pessoas dizem que certas histórias provam que milagre existe. Outras dizem que provam é o descaso do mundo com quem é pobre. Mulher, moradora de bairro esquecido. Talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Milagre de sobreviver.
Descaso de ninguém ter escutado direito. A casa do fim da rua, depois de muito processo, foi abaixo. A demolição foi acompanhada de longe por meia Caruaru. O porão, no entanto, demorou mais a ser mexido. Teve padre que foi lá rezar, pastor que orou, gente que acendeu vela, jogou água benta, fez sinal de cruz várias vezes. Quando finalmente entulharam o buraco, Lia evitou olhar. Não era ódio nem medo, era cansaço. Aquilo deixaria de existir fisicamente, mas ia continuar morando na memória de muita gente, principalmente na dela. Anos depois, onde era a casa, fizeram uma pequena pracinha simples, com banco de cimento e um pé de ipê. Não colocaram placa oficial contando a história, talvez para não transformar em espetáculo, mas quem mora ali sabe, e às vezes alguém aponta para o lugar e diz: foi ali que acharam Lia. À noite, quando o vento passa entre as folhas do ipê e faz um ruído suave, tem quem ainda ache que é o eco do choro de anos. Outros preferem acreditar que é só o som da árvore sussurrando que a vida continua. E você que acompanhou esse caos até aqui, já reparou como às vezes a gente chama de assombração aquilo que é na verdade um pedido de socorro que ninguém quer escutar? Talvez o mistério maior dessa história não seja o porão, nem o sequestrador nunca identificado, nem como ela conseguiu sobreviver. O mistério mesmo é: como é que um bairro inteiro pode ouvir barulho numa casa e, por medo, por costume, por descaso, não ir lá ver de perto? No fim das contas, a casa abandonada não era mal assombrada. Era mal cuidada pela cidade. O monstro não era fantasma. Era gente de carne e osso. E você me diga, já viveu algo que te fez repensar a forma como você escuta o que está ao redor? Já ignorou algum barulho, algum pedido, achando que era coisa da sua cabeça? Conta nos comentários, que eu quero saber dos seus causos também. Não esquece de se inscrever no canal Uma Vez Me Contaram, deixar o like, mandar esse vídeo para alguém que gosta de história real com rosto de lenda. Porque no fim é isso, algumas histórias parecem invenção, até você descobrir que aconteceram ali na Rua de Baixo.